O meu nome é Rosa Maria Gentil de Avelar. Eu sou professora e estou aposentada. Mas sempre foi uma força durante toda a minha vida profissional. Fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhando, estudando, mas tempos maravilhosos. Bom, eu sou técnico em contabilidade. Seu nome completo, por favor. Francisco Jorge Macedo de Avelar. Eu sou formado em contabilidade, administração de empresa. Trabalhei em vários segmentos, tive escritório de contabilidade e concluí minha vida profissional trabalhando na Secretaria da Fazenda. Atualmente estou aposentado. Agora, nessa ordem, vamos inverter a ordem. Como vocês entraram na doutrina? Como foi a iniciação na doutrina ou se vocês sempre foram espíritas, enfim? Logo que nós casamos, em 71, né, a gente era da religião católica, né? E a Rosinha começou, eu percebi que ela começou à noite, assim, ter alguns sintomas, né? Se sentir mal, né? E ter uns pensamentos, né, Ró? E como não era nada físico, né? A gente pertencia a uma paróquia, né? E a gente foi conversar com o padre, então, né? E o padre não recebeu bem essa notícia, né? Esse relato do que ela sentia, né? Então, nós saímos, né, da igreja sem ter uma solução, né? E a Rosinha trabalhava no Serviço Especial de Saúde na época, né? Que é um órgão aqui da USP. E ela trabalhava secretariava um médico, né? Que era espírita, né? E ele percebeu, né? E aconselhou a ela de que ela tinha mediunidade, né? Ela nem sabia o que era isso, né? E que para ela procurar um centro espírita, né? Na ocasião, aqui em Araraquara tinha muito poucos, né? E ele frequentava um centro em Ribeirão Preto. E nós fomos lá um dia, né? E de fato o médium lá falou que ela tinha mediunidade, né? Que ela tinha que frequentar e começar a trabalhar. Que ano que era isso, mais ou menos? Foi mais ou menos 72, né? Aí então nós voltamos e aí um primo nosso, né, dela, mais porque é casado com uma prima dela, né? O Eusébio, que até desencarnou há pouco tempo, né? Era nosso grande colaborador aqui em Araraquara, né? O Eusébio Pérez já tinha começado a frequentar o Centro Assistencial Batuíra, lá na Vila Xavier, que o presidente era o seu Benedito Rufino de Moura, né? E lá nós começamos, né? Ela começou já na escola de média, fazer curso, dar passe, ele foi orientando ela, não era um centro assim que tinha uma estrutura de curso muito grande na época, pelo ano, né? Mas ela começou já nessa parte. E eu fui junto, virei tesoureiro, né? Porque era a única coisa que eu sabia fazer no centro. Virei tesoureiro, né? E aí a gente foi. Tivemos a oportunidade de conviver com pessoas excelentes, né? Dona Wanda Canuti, que é autora de muitos livros espíritas, irmã da Dona Leia, né? O próprio Eusébio, o Major Rodrigues, enfim, nós montamos uma equipe muito boa lá, que culminou com a construção de um lar-escola, né? Lá na Lar-escola Rita Maria de Jesus, porque o seu Benedito trabalhava junto com a esposa, Dona Júlia, que era uma médium vidente, né? Então era um casal maravilhoso, né? Fora de série. E assim foi. Passou o tempo, a gente mudou para cá, para esse bairro, começamos a frequentar o Pascoal Grossi, né? E aí foi. Em 2000, nós entramos na USE. Não saímos mais. Exercemos vários cargos, né? E eu, como sempre, tesoureiro, e ela secretária. Aí fui cuidando da banca do livro e tal. E como que vocês iniciaram as atividades do Mensageiro? Bom, começou justamente com essa reunião, né? Nós fomos na reunião. Nós fomos na reunião lá. A reunião na época era
A presidente era Márcia Antônia Toledo Pinto, que aliás é a atual, ela saiu depois, mas agora ela voltou. É a Márcia Antônia Toledo Pinto, né, que é a atual presidente. O vice-presidente era o Rubens de Araújo, né, que desde o início colaborou com a gente escrevendo textos. Ele escreve até hoje, né, Rubens Araújo. O vice-presidente era ele, né? Eu era o primeiro tesoureiro, o Mário Ferrari era o meu segundo tesoureiro, trabalhamos muito junto até ele mudar para São Paulo. A Rosinha, então, foi a primeira secretária. A segunda secretária era Heloísa Michetti, que era lá do Obreiros do Bem, né? Não, o segundo secretário era o Paulo César Micelli, que é da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. A Heloísa era diretora de patrimônio. E no departamento de orientação doutrinária faziam parte a dona Leia Fazan, a Cláudia Navarro, a Arlete Mateus e a dona Nilza Vicente de Mello. Muito bem. Então, E aí, esse era o conjunto. Então, nessa reunião, como você perguntou, como é que a gente tomou ciência, foi justamente a presença do Laurindo, né, que apresentou a proposta, né, de imediato todos gostamos, né, uns tiveram assim a iniciativa de apoiar mais diretamente, né, como foi o nosso caso, como foi o caso do Rubens, né, como foi o caso da Márcia, que era presidente, né, para trabalhar efetivamente. Os demais deram seu apoio, lógico, fundamental, né, para o funcionamento. E de início a gente se reuniu nesses 4, 5 elementos. O Mário também, né? O Mário Ferrari, que era segundo tesoureiro, também tinha bastante experiência no ramo de marketing e tudo, né? Já deu orientação. E com isso a gente se reuniu para materializar a ideia, né? Como é que nós vamos fazer, né? Então esse foi o início. A gente resolveu fazer não só a questão da divulgação da doutrina, como que o informativo, né, era do âmbito da USE, né? A USE, como todos nós sabemos, é a União das Casas Espíritas. Então, evidentemente, tinha que ser um informativo direcionado ao público interno das casas, que ia ser distribuído, como ficou definido na reunião, ia ser distribuído prioritariamente nas casas espíritas todo mês, né? E, portanto, a gente teria que atender o público interno, que eram as casas espíritas. Mas, como também uma parte ia ser entregue também em bancas de jornais, em outros locais, a gente também colocou as mensagens, né? As mensagens, os artigos doutrinários, né? Anúncios da nossa banca, que a gente sempre, nessa época a gente já estava com a banca reativada, né? Lá no centro, né? então ele chegou a ser distribuído em banca também, em banca comum. Em banca de jornal até hoje. Eles entregam junto com o Estadão, com a Folha, né? Vai junto, né? E é muito procurado. E é né? muito comum a gente chegar para entregar o jornal, aí a pessoa fala, ai, graças a Deus, o pessoal está me pressionando. Está pressionando, porque atrasou. Os clientes, Jorge Clay, nós estamos... Cadê o Jornal Espírita? Cadê o Jornal Espírita? Muita gente lê, né? A gente sabe disso, né? Independente da religião que possuam, né? Eu, por exemplo, eu entregava em 2, 3 bancas, o Lau acho que mais ainda, né, Lau? Eu nunca tive, assim, uma resposta negativa, não quero, né? Sempre aceitaram, entendeu? Eu não sei se o Lau teve alguma experiência, não, né? O Lau distribui... também que não são filiados à USE também. Casas. Isso, em casas que não são filiadas à USE a gente entrega também. Vai levar lá. A gente vai levar. Eu mesmo tenho uma aqui, a Aprendiz do Evangelho, né? Que todo mês eu levo, ele agradece. Não, a gente distribui sim. Porque, né? Eu acho que é até um meio, né? Da gente aumentar a filiação, né? É você se mostrar o que está acontecendo, né? No meio espírita. A gente tem uma página lá que chama Acontece. Então ali a gente publica todos os eventos que irão acontecer, patrocinados pela USE ou por outras casas, né? Então, independente da casa ser filiada ou não, né?
ela toma conhecimento e vê uma forma de propagar o trabalho da USE, mostrar, né? A gente sempre está publicando matérias sobre a união, unificação, a vantagem de ser filiada, né? Caso só tenha a ganhar porque trabalha em conjunto, enfim, somos unidos, somos mais fortes, enfim, nessa linha aí, né? Para a pessoa devagarzinho, às vezes, uma palavra ou uma sentença, né? Às vezes muda um pouquinho o enfoque da pessoa, né? Então a gente leva também para as casas não filiadas, né? Nesse período todo, quais foram as mudanças principais que vocês fizeram no jornal? Ou não fizeram nenhuma grande mudança com relação à capa ou a conteúdo? Vocês foram mudando as coisas ou não? Não precisou? Nós fizemos a primeira diagramação, foi... Como é que ele chamava lá do jornal da... O Moacir, né? O Moacir que fez a primeira diagramação, e era feito numa empresa aqui a impressão. Na Escola Redenção. Na Escola Redenção. Lá Escola Redenção. Ele tinha... eles têm até hoje a gráfica lá, ó. Tem até hoje. Esse centro, ele tem uma gráfica que ele produz para obter renda, né? Uhum. E eles começaram a imprimir para a gente, né? Mas aí depois a gente passou a fazer a diagramação com um profissional, né? O Aldo Comito Júnior. Ele era contratado ou voluntário? Ele era contratado, era pago, né? Ele era pago e foi nessa... Olha lá. Foi em 2005. Olha lá. Quando ele já passou... A cores também. A cores, a gente começou a imprimir a primeira, quinta, oitava e a 12ª páginas em cores, né? E a diagramação foi feita. Então... O senhor citou agora o número de páginas. Ele começou com quantas páginas? O senhor lembra? Ele tinha... Lembra não, tem aí, né? Tem aqui, ó. É. O primeiro foram 4 páginas. E hoje 4. quantas são? São 12. 4, 8, porque é sempre esse múltiplo, Isso, né? Múltiplo de 4, né? 4, 8, 12. É para pegar as duas A páginas. prancha, né? A folha, né? A Isso. folha impressa inteira, né? Então aí a gente fez, o Aldo ficou muitos anos fazendo, né? E aí quando foi, eu tô sem o outro número aqui, o outro Exemplar. o outro encadernado está lá no escritório. Mas aí a gente passou para uma outra agência, o Tiago Manfroy, isso. Ele fez também bastante tempo, né? Também era contratado. Contratado, não era pagava. A gente pagava, na ocasião, pagava R$700 para ele, para diagramar essas páginas, né? Aí a gente passou para a Aragraf. O Paulo conseguiu fazer para a gente até por um valor mais baixo, né? Um amigo nosso e tal, mas também... E quando o Paulo começou a fazer, o Paulo fazia no CorelDRAW, né? E eu tenho o CorelDRAW também em casa, né? Mas eu não gostei muito dele. Nunca tive, assim, necessidade, né? Na verdade, né? Eu comecei a pensar, falei, e coincidiu com essa mudança da economia, né? Então, pra gente, R$400, R$500 fazia uma diferença enorme. E a gente começou a perder alguns anunciantes, né? Tá? Né, Lau? A gente tinha uma receita, perdemos acho que uns 4 ou 5 anunciantes, né? Aí eu falei, puxa vida, nós não podemos jogar o peso do mensageiro nas casas e nem na USE, né? Já desde o início a gente fez, quando a gente começou com os anunciantes, a gente teve essa autonomia. A gente, desde que ele começou, né? Ele não onerava Não onerava, ao contrário, ele dava receita, que ajudava na banca do livro. O anunciante surgiu da ideia de não onerar a USE e, portanto, muito menos as casas espíritas, né? A gente sempre acreditou que tinha que ser um órgão que tivesse uma independência financeira, né? Então a gente trocou ideia, né? O Lau, na grande parte das amizades que ele tem até hoje, né, Lau? Graças a Deus.
e ele conseguiu uma parte, um ou outro conseguiu outra, eu fui atrás também, consegui alguns, tal. Então, na ocasião a gente tinha uma folga até maior, que o superávit, lógico, era tudo carreado para a tesouraria da USE, né? Aí perdemos alguns anunciantes. Então, eu conversei com o Laulau, como nós vamos fazer? A impressão que a gente faz, nessa época a gente já estava fazendo em Bauru, na Jornal da Cidade, Full Graphics lá. E já tinha um custo, na ocasião acho que era 800 e pouco, hoje está acho que 1.000, ele quase não subiu em todos esses anos, né? São quantos exemplares hoje? 3.000. Então, aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa vida, eu poderia dar uma mão nessa parte, né? Eu já tinha trabalhado com alguns programas e tal, e comecei a pesquisar na internet. Não fiz curso nenhum, assim, em escola, nada. A internet está aí, né? Então fiz vários cursos pela internet, né? De diagramação, né? E baixei um programa em português, né? Porque eu não tenho fluência em inglês, em português, e que atendeu perfeitamente a finalidade. Então fiz uns 2, 3, apresentei para o Paulo, né? O Paulo que fazia, né? Da área gráfica. Ele falou, nossa, Gerardo, tá ótimo. Se você fizer isso, atendeu, você não precisa de mais nada, né? Eu falei, bom, então, para ter segurança, eu vou então fazer e você dá uma checada, ver se de fato... Aí entrei em contato com a gráfica, porque tem uns detalhes, né? Tipo de arquivo, os perfis de impressão, tive que estudar tudo isso para entender o que era perfil de impressão. Você não pode mandar qualquer coisa, né? Você tem que mandar em CMYK, tons de cinza, ou tal perfil. Ele falou, pode ficar tranquilo, eu vou mandar os perfis para você inclua no seu programa, e você vai fazer a montagem em PDF, não tem problema nenhum, né? O arquivo que você tem aí no seu programa, você clica lá, salvar em PDF. A única coisa é que na configuração você põe esse perfil, né? Perfil CMYK e tal, né? O que ele mandou, né? E boa. Aí fiz um teste, né? Eu fiz mais de um teste, mandei para ele, ele me ligava, tá ótimo, não sei porque você está com o cisma, tá ótimo, pode mandar assim mesmo. Aí eu comecei a fazer. Então isso aí foi uma ajuda providencial, porque a nossa receita, ela caiu de 2.000 e pouco, né, Lau? Hoje nós estamos ainda conseguindo controlar com 1.400 por aí. E a gente paga acho que 1.000 ou 1.050 de impressão. É o único custo que a gente tem. Então até hoje o jornal ainda ele se paga. Em 88 eu entrei em contato com a Sunrise, que era amigo dele, né, que fazia aquela parte também da mensagem, né, e o Janone, que é o proprietário de lá, e o Rodrigo. Expliquei para eles que eu estava com a intenção de fazer um site para justamente divulgar o nosso jornal, né, e outras coisas da USE e tal, né. Eu sempre acreditei na informática, e eles se propuseram então a fazer o nosso site gratuitamente, né? E ele falou, a única coisa que eu vou ter que cobrar uma mensalidade de vocês, porque eu não posso manter uma conta aqui graciosamente. Aqui é pessoa jurídica, né? Tem que ter uma entrada de dinheiro. Então eles cobram até hoje R$30 por mês. Mais Então do que... tem o site, o Mensageiro. Desde Mais do 88. O Mensageiro não, a USE Intermunicipal de Araraquara. E dentro do site, que temos outras, né, temos a relação das casas espíritas, os trabalhos realizados, né, a gente noticia todos os eventos, né, temos um campinho lá de vídeo, que a gente também tem um canal no YouTube, né, onde a gente postou essa Casa Consolador, toda a palestra que é feita lá, eles gravam. Então eu pego o DVD, né, transformo num formato que o YouTube aceita, subo para o YouTube no nosso canal da USE Araraquara. E desse canal eu linko e fica lá na tela, numa lateral do nosso site,
à disposição, é só clicar ali, ele puxa o arquivo do YouTube e mostra, né? Então são os vídeos, os eventos, né? E mensalmente eu coloco lá o jornal. Então o jornal eu tenho também desde, eu não lembro de cabeça, mas desde faz muitos que tem lá os arquivos. Você clica lá, ele abre, tem um flip, né? E a pessoa folheia o jornal e assim vai. Além disso, eu tenho também, nós temos um banco de dados, né? Que a gente manda por e-mail o anúncio do jornal, que também é um arquivo, é um programa também profissional que faz esse e-mail, né? E-mail comercial, né? Que a pessoa também clica ali, abre, ele puxa lá do site e abre para a pessoa ler, né? Então já estamos, desde 88 praticamente, né? Na era digital. Na era digital. E qual que é, de tudo isso, de todo esse trabalho, qual é a maior dificuldade? Qual é o maior obstáculo? Até hoje, a maior dificuldade que a gente teve foi com relação aos patrocínios, né, Lau? Porque a questão financeira é fundamental, né? A gente não pode ficar, por definição do nosso trabalho, nós não queremos dar peso nenhum para uso. Ao contrário, no início a gente dava até um superávit que ajudava a banca, né? E para nós, infelizmente, isso foi cortando, né? E a gente teve que se adequar aí ao custo dele, né? Entendi. Certo? Então essa dificuldade, acredito que seja também momentânea, porque nossa economia também, ela é de fases, né? Assim como a gente está saindo de uma fase muito negativa, né? A gente tem esperança de que com essa melhora, né? Que a gente espera que vá melhorar, a gente sempre tem esperança, né? Também isso daí facilite, porque a pessoa, quando recebe a gente para fazer um anúncio, ela quer prosperar, ela quer... então vamos divulgar mais, né? A divulgação está muito atrelada. Eu acho que quem trabalha com comunicação sofreu muito com isso também, né? Porque eu acredito que é um dos pontos que sofreram o maior corte. Com relação ainda dentro das dificuldades, como a gente começou a publicar também matérias, né? A gente adotou como norma também, como meta, a gente publica também mensagens de Emmanuel, trabalhos que a gente pega na FEB, na USE, em outras federativas, a gente pesquisa tudo, né? Quando o assunto interessa, a gente publica. Mas a gente dá sempre preferência para autores aqui da cidade. Então você vê, o Rubens Araújo escreve desde o início, né? A Dona Arlete, né, que é a dobra do bem, também, né? A Leia Miceli. A Leia Miceli, a Leia Miceli é outro caso. Num certo tempo depois, a gente conversou com o departamento de mocidade, né, de evangelização infantil e com a de assistência e promoção social, que são os departamentos, além de divulgação que eu dirijo, né, que são os mais ativos, né? E a Leia Miceli escreve todo mês matérias a respeito do departamento dela. Que é de assistência e promoção social. Então são artigos relacionados a esse enfoque, né? A Janaína Grisanti também escrevia, porque há alguns meses ela teve que se afastar de evangelização infantil. Aí entra o papel da Rosinha, né? Que a Rosinha, desde o início, ela trabalhou na correção e na escolha de materiais também, né? Como ela tem muito mais conhecimento, né, do que eu, né? Ela sempre trabalhou para escolher os materiais e fazer toda a correção do jornal, que hoje é feita por ela e pela Márcia, que é a atual presidente, né? Que aliás é prima dela. É nepotismo aqui. Tudo, né? Então a Márcia faz a correção, a Rosinha também, a Rosinha desde sempre. E teve durante alguns anos, enquanto não teve a diretora do departamento de evangelização, a Rosinha que fez tudo, porque ela tinha muita experiência, né, com educação infantil, né,
no Pascoal Grossi implantou a escola de evangelização, treinou as monitoras, então ela tem, né? Bastante acesso a esse tipo de material, né? E a mocidade participa também? E a mocidade também, desde o tempo do Marcelo, né? Marcelo Telascreia, né? E ele publicava também todo o material. Depois entrou o Lucas até hoje, né? O Lucas participa de Comenesp, EMESP, todo esse movimento que a moçada faz, ele manda todo o material e até hoje publica, né? Olha, eu gosto de ler muito sobre esse assunto, apesar de não ter, assim, formação acadêmica, né? A gente lê muito a respeito disso, né? Eu comprei alguns livros, né? Do mundo digital, tal. Então, assim como eu, acredito que muitas empresas, né? Já há tempos já estão enxergando que o mundo virtual é o futuro, né? Não que o papel vai acabar, pode não acabar, né? Como pode acabar também. Mas o futuro é o mundo digital. Então, a gente procurou ler, por isso que a gente criou o site, criamos o Face, criamos o Twitter. Então, eu vou replicando as matérias, né? Então, o jornal tem 3.000 exemplares. Então, vamos supor que tenha 3.000 eleitores. Quando eu coloco ele na internet, eu mando, só nos e-mails que eu tenho, já são mais de 1.500, né? Os acessos que eu tenho no Face para ler o jornal é muito mais. Então, a divulgação é por aí. Se o papel é importante, né? Na casa espírita, a pessoa vai lá, a maioria Tem pega... um segmento que precisa. a pessoa vai E lá... a única forma, inclusive, você não acredita, né? Não, mas eles querem o jornal de papel. E eu adoro o jornal de papel. Eu adoro o jornal de papel. Para mim, jornal é papel. É o papel. Né? Então, Aprendi a ler o jornal na minha casa, que meu pai sempre assinou, pelo menos o jornal da cidade ele sempre teve. E aquele cheiro até, né? Nossa. Que a gente gosta, aquele folhear, marcar onde parou para amanhã continuar, né? Então ele não pode ser esquecido. Esqueci. Não pode pensar. Eu tinha um colega meu na secretaria que ele entrou em crise quando foi informatizado o Diário Oficial. Porque o Diário Oficial vinha todo dia para ele e ele abria e fazia os tiques dele, recortava, fazia arquivo, punha na pasta. Colava quando saía a aposentadoria, punha no mural. As portarias que saíam, ele recortava, fazia reunião com a portaria na mão, né? Aí quando passou eu falei, ô colega, mês que vem não vem mais. Não é possível. Vão acabar com a Secretaria da Fazenda. Não acabou, né? Então, vocês acham que hoje, se for agregar alguma coisa... Esse é um dos motivos. Você vê, a gente já está além da terceira idade, né? Dá para perceber. Vai correr 4,5. Mas, você sabe, o espírito não envelhece, né? A gente ainda é aquele jovem que idealiza muitas coisas, que tem muitas ideias. Nos falta, às vezes, um pouco de tempo, né? Mas como tempo? Está aposentada? Não é. É que o ritmo de pessoa de idade é diferente de quando você levanta às 5 horas da manhã, toma um cafezinho e está no serviço dali 15 minutos. Né? Nós não o nosso temos, tempo é assim, diferente. O compromisso de filho, mas nós temos o compromisso de neto. Também. De neto. Também. Né? Nós saímos daqui, vamos para Uberlândia ajudar minha filha, porque meu genro tem que fazer um curso fora. Tem tudo isso. Mesmo a daqui, né? Bom, aqui é de casa, né, pai? Com certeza. Aqui ela está mais aqui que lá na casa dela. E ela só não veio aqui nessa entrevista porque ela tinha um compromisso. Eu falei, que pena que eu não vou estar lá. Mas depois você assiste. Então, continuando, a gente tem muitas ideias e sabe que a gente não para de ler, não para de assistir. A gente vê o próprio movimento espírita evoluindo nessa parte. Hoje tem sobre doutrina espírita, o que você quiser, você acha aos montes, né? Mas ainda falta alguma coisa. No nosso ponto de vista, a USE, ela tem que agregar.
E isso a gente tem percebido, a gente participou muitas vezes dos congressos em São Paulo, das reuniões da USE São Paulo, e desde que a gente vai lá, a gente ouve a mesma tecla, a união, a unificação, chamar os centros, fazer o presidente participar da reunião, fazer os presidentes serem unidos, trocarem ideias, uma casa com a outra, tá? Então esse foi o que a gente sempre ouviu, desde que a gente está no Espiritismo, praticamente, né? Então, esse foi um dos motivos de que a gente também, lógico, a gente já está no Espiritismo há tempos, mas no Departamento de Divulgação é há pouco tempo, porque a gente só fazia o jornal. Então a gente não participava de comissão executiva, depois que a gente saiu da diretoria, né? A gente ficou só fazendo o jornal, não participou mais, entrou outras diretorias, outras pessoas, né? E que nunca criaram obstáculo nenhum, ao contrário, só nos apoiaram, né? A gente sempre teve apoio de todas as diretorias desde aquela época, mas nunca participava. Quando a Márcia reassumiu, que ela nos convidou, ela falou pra gente, falou, olha, vocês poderiam fazer mais do que só o jornal, vamos, né? Aí que ela ofereceu que a gente fosse diretor do departamento de divulgação, né? E a gente entrou. E um dos motivos também que nos possibilitou da gente começar a participar do grupo da regional, né? Da regional, porque lá, eu falei para a Ró, é lá que a gente vai encontrar mais ideias, porque sozinhos... E nós fomos convocados para as reuniões agora. É difícil, né, você ter. Ideia a gente tem, que é esse internacionamento de pessoas. Aqui em Araraquara, por exemplo, tem 44 centros, 24 filiados. Olha, tem quase o dobro sem filiação. Teria que fazer um trabalho para se aproximar mais dessas pessoas, desses centros, desses dirigentes, né? Então, a nossa ideia é essa. Qualquer site, qualquer mídia que você encontra, você entra, você acha matéria, né, sobre espiritismo. Então eu acho que o foco principal da USE hoje é o interrelacionamento das pessoas, essa união das pessoas, né, e portanto dos centros, para trazer para perto de si, que é a dificuldade que a gente percebe. A gente tem uma reunião do Conselho Deliberativo mensal de 24 casas, mas que raramente aparece metade. Que são representantes. Que são representantes também, não são pessoas. A nossa diretoria teve uma atitude muito boa, quando ela começou já desde o ano passado a fazer o encontro de presidentes e vice-presidentes, e sem poder mandar representante. Tem que ir o presidente e o vice. E deu resultado. A gente teve já 3 encontros, né? Onde foram discutidos os assuntos. Deles irem. Você vê. Pressionado. Ele vai me representar, ele vai... E não aceitamos representantes. Então, compareceram. Então, nós tivemos. Não foi 100% também. Mas já foi uma representatividade bem grande. Então, isso eu acho um ponto fundamental. Esse trabalho junto aos presidentes para conscientizá-los, né, desse trabalho da USE e da União.